Para a gente finalizar, a gente vai fazer mais uma questão de eletricidade, uma questão que ela tem umas cascas de banana, ela tem alguns detalhezinhos, porém ela é simples, ela é fácil, ela é tranquila. Porém, você tem que ficar ligado principalmente no enunciado. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos um gráfico e a primeira coisa, digamos assim, diferença que nós temos em relação à maioria dos exercícios é que nesse eixo aqui vertical, a gente tem corrente elétrica. Geralmente nós temos o que, professor? A DDP, né? Você lembra lá daquelas questõezinhas da lei de Ohm? Pois é, geralmente aqui é DDP e aqui na horizontal a gente costuma ter o quê? Corrente elétrica, né, gente? Então vejam aí que o Enem tentou pregar uma peça com vocês alunos, né? Colocando uma mudançazinha nos eixos do gráfico, tá bom? Então fica ligado com essas diferenças aqui, tá certo? Então presta atenção que aqui nós temos corrente elétrica na vertical e na horizontal nós temos a DDP. Tudo bem, pessoal? Continuando. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Gente, primeiro detalhe. Ele falou que quer a resistência elétrica quando eu tiver altas concentrações de amônia. Se você voltar aqui no texto, você vai ver que ele falou a seguinte coisa. Tem o seu, aqui ó, tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando expostas a altas concentrações de amônia. O que ele está querendo dizer? Nesse gráfico, gente, ele te deu a corrente e a DDP. Você vai encontrar a resistência. Porém, ele quer quando tiver altas concentrações de amônia. Então, no final da tua questão, tu vai ter que lembrar de multiplicar por 4. Por que por 4, professor? Porque ele mesmo falou que nessa situação específica de alta concentração de amônia, a resistência é 4 vezes maior. Tudo bem? Então vamos lá, vem comigo. Temos aqui o gráfico. Ó. Beleza. Professor, como é que eu faço para encontrar a resistência elétrica nesse gráfico? Bom, para você encontrar a resistência elétrica, gente, você tem que lembrar de uma das coisas mais importantes que a gente tem na eletricidade, chamada de lei de Ohm. Né? Caramba, bicho, isso aqui, ó, muito importante, gente. É, sem dúvida nenhuma, das formas mais importantes da eletricidade que você não pode esquecer nunca. O que é que me diz a lei de Ohm? Ela estabelece uma relação entre três grandezas físicas, que são U, que é a DDP, R, que é a resistência, e o I, que é a minha corrente elétrica, tá certo? Então, a lei de Ohm, ela me diz que U é igual a R vezes I, certo? Professor, eu tenho um gráfico aqui que tem corrente elétrica e o outro gráfico que tem a DDP. Eu tenho esses dois valores, né? Eu tenho um valor para a DDP e para a corrente. Então, tem como eu encontrar a resistência, não tem? Tem. Agora, o problema é, qual dos valores eu pego? Gente, qualquer um. Qualquer um, professor, qualquer valor que você pegar aqui, porque o gráfico é uma reta, perceba que é uma reta. Então, qualquer valor que você pegar aqui, que você escolher, vai sempre me dar o mesmo resultado para a resistência. Ah, então eu posso escolher um valor que seja bem mais fácil de eu fazer as contas? Sim, fica à vontade, pode escolher qualquer um. Por exemplo, nós poderíamos escolher esse pontozinho aqui em cima, ó. Esse ponto. Esse ponto, perceba, ele tem como aqui, ó, na horizontal, o valor 3
E na vertical, qual o valor? 6. Agora, gente, tomem muito cuidado na hora de substituir. O que é esse 3? É a minha DDP. O que é esse 6? É a minha corrente. Outro detalhe, a minha corrente ela está em quê? 10 a menos 6 amperes, certo? Ela está em microampere. Então você também tem que lembrar de colocar essa base 10 aqui, tudo bem? Beleza? Feito isso, vamos substituir na lei de Ohm? Vamos lá, vamos substituir. A gente vai ficar com o seguinte, ó. O U vale 3 volts, R é o que a gente está querendo, e a minha corrente vai ser quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Só ter calma agora, gente, ó. Pega esse valorzão aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 6, passa tudo para o outro lado, dividindo. Então vai ficar o seguinte, ó, R vai ficar, ó, o 3 já estava aqui, então ele não foi mexido, né? Deixa quieto. E vai ficar o 6 lá embaixo, tá ok? Ficou assim. Beleza. Gente, muito cuidado. 3 dividido por 6. Não vai fazer nas pressas 6 dividido por 3 não, viu, gente? Toma cuidado, é 3 dividido por 6. Isso daqui dá quanto, professor? 0,5. Pois bem, esse 10 a menos 6, essa potência, quando ela sobe, quando ela vai lá para o numerador, ela muda de sinal, o expoente. Se está menos 6, vai subir o quê, hein? Mais 6, né? Então pronto, ó, nós teremos que a minha resistência vai ser de 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms. Aí você pode voltar aqui nos itens, aí vai dar uma procurada, né? Aí você vê aqui, poxa, professor, cadê o item? Não tem. Por que que não tem? Porque ele quer quando tiver alta concentração de amônia. Então o que é que está faltando? Aquela dica que eu dei lá no comecinho. Tem que quadruplicar o valor da resistência elétrica, certo? Porque se tu for dar uma olhadinha aqui, ó, não tem item, né? Ó, não tem item para você. Aliás, até tem. Se você pegar e transformar isso daqui, né? Você pode ver que isso daqui pode ficar mais ou menos como 5 vezes 10 a 5, né? Você pode deixar desse jeito. Você tem a sensação de que seria qual item? O item D de dado, mas não é, gente, tá certo? Por quê? Porque tem o lance da alta concentração de amônia. Então vamos ficar ligado, ó. Vamos lá. Para a situação onde a gente tem alta concentração de amônia, a gente vai ter que a minha resistência ela vai ser 4 vezes maior. Então a gente vai ter que o valor, sei lá, vou chamar de R', por exemplo. R' vai ser 4 vezes o R. Professor, quem é esse R? Esse cara aqui, gente, ó, que a gente acabou de achar. Tudo bem? Vamos lá. 4 vezes 0,5 vezes 10 elevado a 6. Se tu multiplicar só o 4 vezes 0,5, quanto é que dá isso daí? 2. Então a gente vai ter que a nossa resistência vai ser 2 vezes 10 elevado a 6 ohms. E essa é a resposta da nossa questão, viu, gente? Ao contrário do que a gente tinha visto ali, que esse 0,5 ele é sem a alta concentração. Com a alta concentração, a gente tem que multiplicar por 4 e o resultado vai ser quanto? 2 vezes 10 a sexta, tá bom? E agora a gente tem o item correto, que seria o item E, tá ok? Beleza? Pois, gente, tá aí algumas questõezinhas que têm aparecido no Enem, eletricidade, energia mecânica, ondas, tá certo? Obviamente a gente não conseguiu ver tudo, mas só que isso aqui que a gente viu são as partes que costumam mais aparecer no Enem, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e se você tiver curtido aqui essa aulinha, segue lá no Enem BR, no Instagram, também no YouTube, beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.